já avisou que ele teve que entrar às 5h30 hoje. Bom, gravando, bom dia, né, hoje dia 27/3, segunda revisão de banco de dados. Então hoje eu disponibilizei no AVA um material sobre SQL, materialzinho pequeno, tem 150 slides. Eu não vou ficar aqui repassando slides para a gente não consumir tempo com coisas que vocês podem ler depois. A ideia da revisão e a preparação é que vocês possam ler o material, às vezes fora do encontro, e aí depois, durante o encontro, a gente tratar alguns itens pontuais e a gente realmente simular, ver o que vocês estão absorvendo. Eu já disse que na semana passada, aqueles que fizeram o formulário, que fizeram lá o primeiro questionário, a maioria saiu-se bem, acima de 60%, só que isso pode dar uma falsa segurança, de que, nossa, eu já sei tudo, Então, lembrando que na semana passada, o assunto nosso era muito introdutório, era modelagem, conceito básico de modelagem de dados, até para a gente poder estar todos na mesma página, todos enxergando e vendo as mesmas coisas. Tá? Vou compartilhar com vocês. Está carregando. Creio que ok. Bom, eu disponibilizei, como eu já disse, esse material. Ele tem um PDF lá no AVA com data de hoje. É o último arquivo que eu subi no material de apoio. E ele fala, ele traz aqui para vocês conceitos sobre a linguagem SQL. Coisas que vocês já fazem, porque quando a gente trabalhou banco de dados, eu sempre tive uma preocupação muito grande, que é a essência dos cursos de tecnologia, que vocês pudessem fazer, porque vocês não são burocratas, vocês são técnicos, e aí você tem que saber como cria uma tabela, como manipula qualquer estrutura, como você modela dados, como é a melhor maneira de se criar uma estrutura de dados. Isso foi o que eu conduzi vocês ao longo de todo o curso. Tá? Mas quando a gente chega numa avaliação como a ENAD, vocês são questionados muito sobre conceitos, porque ninguém vai pedir para você, crie uma trigger que faça tal coisa. Isso no dia a dia da empresa, quando vocês estão trabalhando e atuando na área, vocês têm que fazer. Crie uma procedure ou consuma uma procedure que te retorna tal coisa, ou faça uma busca no banco de dados que te traga tais informações. Então, o dia a dia profissional, ele é diferente do dia a dia ou daquilo que envolve as questões de avaliação, e muitas vezes, agora muito menos, e cada vez terá menos, os concursos públicos, eles exigem teoria, eles medem vocês pela teoria, e o ENAD não é diferente. A forma que ele tem de avaliar vocês é o conhecimento teórico que vocês têm. Eu não falei na semana passada, mas vocês responderam, e já entregaram o primeiro simulado, vocês terão outros, e um simulado ele é feito um apanhado daquilo que as provas exigem. Então, historicamente, em banco de dados, vocês têm 2 ou 3, no máximo 3 questões. Qual que é o problema disso? Com 2 ou 3 questões, a chance de vocês errarem é muito pequena. Tá? Então, se você errou uma ou 2 perguntas de banco de dados, você já não consegue um aproveitamento total na sua prova. Tá? Por isso que, quando é feita a revisão, vocês têm bastante simulados, têm bastante perguntas, tem coisas que vocês precisam pensar para responder. Ok? Por isso que vocês vão ter aí, durante um período, a gente vai falar de banco de dados, só que a gente não vai escrever uma linha de comando. Porque agora a gente tem que trabalhar aquela parte conceitual. Tá? Além disso, no simulado de hoje eu coloquei algumas questões que vocês sabem fazer na prática. Se eu pedir para vocês criar uma estrutura para armazenar informações de clientes, vocês sabem que eu preciso ter ali o ID do cliente, o nome, e aí você vai olhar e falar, mas espera aí, o cliente pode ter muitos telefones hoje,
ele tem um telefone fixo, ele tem um celular, ele tem um ramal digital. Ah, então o ideal é que os telefones sejam uma tabela separada, pegando até a figurinha de fundo aqui, né? O ideal é que o telefone tenha uma estrutura separada, que ali eu vou ter os telefones do cliente, né? E se vocês estão preparando um sistema que vocês, vai lá, é um e-commerce, como alguém aqui ia fazer um marketplace, né? Ah, vocês estão criando um e-commerce, e aí eu tenho os dados do cliente, e aí chega no endereço, né? Chega no campo endereço. E a hora que chega no campo endereço, como nos e-commerce, vocês vão olhar e falar, poxa, tem um endereço residencial, tem um endereço de entrega, que pode ser o trabalho, pode ser a casa da pessoa, pode ser a casa dos pais, pode ser a casa do namorado, pode ser a casa da tia, pode ser um presente que ele vai mandar para alguém em uma outra cidade. Então vocês olham para o endereço e vocês já percebem, poxa, o endereço precisa estar numa outra estrutura, tá? Só que ninguém falou para vocês que essa ação de quebrar o endereço, sair do cadastro do cliente e vir para uma outra tabela, ela está respeitando um conceito chamado normalização. Tá? E por que eu não fiz isso? Porque eu precisava que vocês entendessem a necessidade e como é que você resolve. Só que existe um conceito por trás, e a hora que a gente vai para uma atividade como o ENAD, ele vai te perguntar: essa estrutura de dados, ela está normatizada? Em qual forma está? Tá? Então, hoje tem uma ou duas questões que ela vai pedir para vocês sobre normalização. E aí vocês podem, né, nesse caso, usar um pouquinho da lógica, né, com aquilo que vocês já conhecem da prática, ok? E aí também, né, a ideia quando vocês respondem aos questionários, não é sair rapidamente, né, minha mãe mandou e next, 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 pronto, acabei. Assim, você não vai estar revisando, não vai estar estudando nada, tá? O que vai acontecer? Né? Tem uma questão que ela fala, deixa eu pegar o comando aqui na revisão de vocês. Ordem de operadores, apelidando colunas. Olha só, tem uma questão que ela envolve um pouquinho disso aqui, ó. Vocês sabem fazer um select, nome do empregado e o salário vezes 12 meses, né? From tabela de empregados. Isso vocês sabem fazer, né? Se vocês olharem esse SQL aqui, ok, Lucas. Eu vi que a Ana Clara entrou, mas eu não ia falar nada, né? Sei lá, né? O que aconteceu. Mas aí, tudo bem, tá? Seja bem-vindo. A gente recebe todos. É, vocês conseguem enxergar ali um select. E name é um atributo, né? É o nome do empregado. Sal vezes 12 é uma operação que você está fazendo dentro do select. Vocês já fizeram isso, né? Ali na frente, ali na Ô, frente Aninha, tem uma Aninha. coluna chamada salário anual. Então, o que ele está fazendo ali? Ele está apresentando um resultado e ao invés de aparecer a expressão da conta no título aqui, ó, ele renomeou e chamou essa coluna de salário anual. Tá? Isso aqui vocês já viram, tá? Vocês sabem fazer. E tem uma questão que está perguntando para vocês sobre esse conceito aqui. Mas era outra coisa que eu ia mostrar para vocês. Select, nananã, comparação, ok, like. Gente, eu não vou fazer nenhum comentário, ainda bem que na gravação o chat de vocês não aparece, tá bom? Tá aqui, tá aqui. Tem uma pergunta que ela traz para vocês
ela fala do group by, né, do agrupamento, que é uma função de grupo, né, essa cláusulazinha aqui. Então você pega algumas colunas, aí você tem a função de grupo. O que é uma função de grupo? Pode ser uma média, pode ser contar, pode ser o valor máximo, mínimo. Esses aqui a gente já pode ter passado. A gente não usa muito desvio padrão. O sum, que é uma somatória, a gente pode usar. Tá? Esse variance também a gente usa pouco. Então, quando coloca aqui função de grupo, né, é assim, eu seleciono uma coluna, pode ser o nome do empregado, a função de grupo. Pode ser média, pode ser contar. Eu quero saber quantas pessoas tem que moram em Bilac, tá? Eu vou fazer uma seleção, pegando a cidade possivelmente e contar quantas pessoas tem, tá? Esse group by é uma forma da gente agrupar, agrupa por cidade. Aí ele vai me dar quantas pessoas em Bilac, quantas pessoas em Clementina, quantas pessoas em Araçatuba. Para isso que serve o group by. Tem uma ou duas perguntas sobre ele. Mas pode aparecer na pergunta um elemento que você não sabe, você não conhece, né? Tem uma pergunta que eu me lembro bem que ela tem lá um having, tá? E aí você nunca usou having, nem sabia que existia. Cara, o que eu tenho que fazer antes de responder a pergunta? E aí é revisão mesmo, né? SQL having. Cláusula having está em inglês, não consigo ver. Cadê? Aparecer resultado em português, não tem? Aqui. Having. É uma cláusula SQL que especifica uma instrução e aí você vai ler aqui, né, pegar aqui da Wikipédia direto. Tem a opção de traduzir página em algum lugar aqui. Mas enfim, ele vai falar que é uma condição que ela verifica os campos que são retornados no select e você compara cada um deles e tal. Então assim, apareceu coisas novas que você não se lembra ou que você realmente nunca viu, antes de responder, dá uma pesquisada. Tá? A revisão, ela é uma construção de conhecimento. Não adianta, e eu duvido muito, tá? Pedir para vocês que vocês vão, não, vocês vão estudar esse material, vocês vão ler esse material. Durante a semana vocês não têm condições de fazer, né? O tempo é corrido. Então, a ideia de sempre ter simulados e ter perguntas é para vocês se acostumarem com a forma como as perguntas chegam. E segundo, que vocês consigam ver elementos e pesquisar sobre eles, tá? O que vai acontecer? Daqui a um tempo, né, vocês vão ter um histórico de simulados. E aí eu vou pegar, num dado momento, depois que a gente pegou e vocês discutiram e perguntaram alguma coisa que não conseguiram ou que erraram na resposta, né, e aí eu tenho o papel de esclarecer para vocês. Só que o primeiro impacto para mim é vocês perceberem que não sabem algumas coisas. Porque senão tá tudo tranquilo, parça, né? É só clicar lá e vou fazendo. Só que não se esqueçam que a chance de vocês é muito pequena de errar. Então, daqui a pouco, a gente vai ter um histórico de simulados. Eu vou pegar e vou mesclar eles de novo e solto as perguntas outra vez, né? Talvez com alguma variante, talvez com alguma mudança. O que era uma resposta certa, eu mudei o enunciado e a resposta certa passou a ficar errada, a resposta errada passou a ser a certa. Enfim, a gente vai medindo como é que está a evolução de vocês ao longo dessas semanas que vão se passar, ok? Então, vocês vão encontrar nas perguntas a cláusula having, tem uma pergunta com ela, tem uma pergunta que aí é até legal vocês darem uma olhada sobre normalização. Está aqui, normalização de dados. Então, seria legal vocês olharem o conceito, o que é normalização de dados, que eu já falei, é um padrão, é uma regra que a gente segue para poder estruturar nossas bases de dados, tá? Vocês, eu já vou adiantar, hoje, tudo que vocês fazem de banco,
vocês já fazem, sem saber do conceito, vocês já levam ele para a terceira forma normal. Está aqui, terceira. O que é a terceira forma normal? Vocês vão ver o conceito, mas todos os atributos que vocês colocam na estrutura da tabela, eles dependem totalmente da chave primária. Você não tem um atributo ali que ele está solto, né? Por exemplo, lá no cadastro do cliente, né? Ali no cadastro do cliente eu coloco, por exemplo, o número da nota fiscal que ele comprou. Vocês não fazem isso, porque vocês sabem que o número da nota fiscal não pode estar no cadastro do cliente. Tem que estar onde? No cadastro de nota, né? Então, vocês, na formação, quando a gente trabalhou modelagem de dados, sem definir o conceito, vocês foram levados para aprender a fazer modelagem já na terceira forma normal, tá? Agora vocês vão descobrir que existe a primeira forma e a segunda. Por que vocês não conhecem a primeira e a segunda? Porque para estar na terceira, você já tem que modelar na primeira e na segunda. Então eu já levei vocês para fazer o modelo correto. Mas como são perguntas conceituais, alguém vai te perguntar, mas esse modelo aqui, ele está na primeira forma? Aí você tem que entender, né, e ter lido pelo menos, que uma tabela está na primeira forma normal se todos os valores são atômicos, né? O que eles são atômicos? Quando eles são baseados em um conteúdo simples, você não tem coisas compostas. Por exemplo, se você coloca numa tabela endereço, e lá dentro coloca rua, número, bairro, não está na primeira forma normal. A primeira forma normal fala que você tem que ter um campo para a rua, um campo para o número, um campo para o complemento, um campo para o bairro. Só que vocês já fazem isso. É o que eu estou tentando deixar claro para vocês. Vocês já sabem fazer. Vocês só não têm, né? Claro, porque quando você vai trabalhar na empresa, seu chefe não fala, cria para mim uma estrutura de dados na primeira forma normal. Ele te fala, cria para mim uma estrutura de dados. Estar na primeira forma normal já é padrão. A gente já sabe que tem que estar. Mas como as perguntas são conceituais, elas vão trazer conceitos e saber se vocês têm conceitos, tá? Eu volto a dizer, vocês têm, vocês já fazem. Vocês só não sabem, às vezes, que vocês estão fazendo, tá? Uma coisa interessante, né? Aí a gente pega a segunda forma normal. Uma relação está na segunda forma normal se e somente se em todo lugar, gente. A definição tem isso aqui, né? Então, para estar na segunda forma normal, ela tem que estar na primeira. Como eu falei que vocês já fazem a modelagem de vocês na terceira forma, tá? Como eu falei que vocês já fazem na terceira forma, para estar na terceira forma, tem que estar na segunda. Bom, se ele está na segunda, você já passou pela primeira. Então vocês já trabalham na terceira forma. Na segunda forma, fala o quê? Que você não pode ter. Cadê? Aqui. Aqui fala de dependência funcional, né? Você só pode ter atributos que dependam da chave, que eu acabei de falar. O número da nota no cliente não depende da chave, do código do cliente, depende do número da nota. Então, na segunda forma, a gente, se colocarmos, vocês não colocam, né? Porque vocês não foram induzidos, treinados, direcionados para fazer errado e depois fazer certo. O raciocínio de vocês já sabe, cliente é uma coisa, nota fiscal é outra, tá? Mas aqui fala, se tem algum atributo que não depende da chave, ele tem que sair. Ele tem que ir para uma outra tabela, tá? E na terceira fala que todo campo que você consegue por processamento, você não deve colocar na tabela. E a gente não faz.
a gente não coloca o valor total da compra. A gente coloca o item, quantos itens você está comprando, que é a quantidade, e quanto custa. Você não guarda os 18,50 na tabela. Por quê? Porque você faz uma continha, né? Preço vezes quantidade é igual ao valor total. Quando você precisa, aí vem aqui, ó, quando eu mostrei para vocês do renomear colunas, né? Que eu pegava salário vezes 12 meses e dava o salário anual. Cadê? Então você não precisa ter. Tá aqui. Aqui. Você não precisa ter guardado na tabela quanto que o King ganha por ano. Por que você não precisa? Porque se você pegar o salário mensal vezes 12 meses, você tem o salário anual. Então, na terceira forma, indica e pede que você não tenha. Eu já vou ler a sua pergunta aqui, Abner. Tudo que você consegue fazer chegar no resultado através de processamento, você não precisa guardar no banco. Tá? Isso é a normalização. Só que, eu já respondo para você, Abner. Só que tem um ponto. Não se esqueçam que esse modelo de dados, o modelo relacional, ele data de 1976. Tinha internet? Não. Tinha web? Não. Tinha e-commerce? Não. Então, o que acontece? Tem alguns conceitos que o modelo traz que a gente não aplica hoje no desenvolvimento web. Tá? E aí, tem uma forma normal que eles acrescentaram depois, que joga fora todo o resto. O que ele fala? O modelo de dados tem que ser representado da maneira que ele se torne mais eficiente. E se ele fica mais eficiente, você pode quebrar a normalização. Então, em e-commerce hoje, é muito comum eu guardar o valor total, porque é mais rápido eu fazer uma consulta no banco e pegar o valor total do que eu fazer uma consulta, pegar o preço unitário, pegar a quantidade, fazer a multiplicação. Perceberam? Se eu vou pegar o valor total, é um passo. Se eu vou calcular o valor total, são 3 passos. Pegar um elemento, pegar o segundo elemento, realizar a operação. Pensando lá na estrutura, no ciclo de processamento, eu tenho 3 ciclos aqui. Um para pegar o primeiro, um para pegar o segundo, um para fazer a multiplicação. Se eu já tenho o valor total calculado e guardado, um ciclo pega e apresenta. Então, a web, ela mudou essa normalização. Só que quando eles perguntam de primeira forma, de segunda forma, eles estão pegando o conceitual. Tá? Deixa eu ver o que o Abner perguntou. No caso de um atributo que você precisa pegar ele muitas vezes, mas altera poucas, colocar ele em uma coluna da tabela é errado? Acabei de falar, Abner, né, pegando já esse exemplo da web, não é errado. Ao contrário, você ganha performance. Tá? E aí vocês sabem que hoje a gente tem... Vocês sabem que hoje a gente tem recursos que a gente não tinha em 76. As triggers. Né? Se eu mexer num campo, eu já crio lá uma estrutura de replicação que sai atualizando. Não vai se perder, vai continuar íntegro. Tá? Mas, de novo, o que tem aqui é o conceito. Né? E o que perguntam para vocês quando resgatam essas coisas são conceitos. Mas vocês já foram instruídos a fazer as coisas seguindo uma abordagem moderna, né? O que é recomendado na estrutura de banco de dados hoje. Tá? Mas aí, nas perguntas, não tem jeito, a gente tem que responder aquilo que os avaliadores estão querendo saber. Fazer o quê? Né? Mas, Abner, então só fechando, né? Com o web e com os apps da vida e com as APIs da vida, né, as APIs, hoje eu posso, né, ter replicação de dados, ter redundância de dados, em detrimento da performance, né, para que seja mais rápido aquele resultado, aquela consulta. Ok? Bom, o material está lá para vocês. Assim que vocês terminarem, né, como na semana passada,
o questionário já vai fazer a correção para vocês, vocês podem ter mais de uma tentativa, né? Nossa, só que assim, ó, não façam, não queiram ser espertos, sabe? Ah, eu vou fazer, colocar tudo de qualquer jeito, ele vai corrigir para mim, eu vou ter a resposta, e aí eu faço de novo. Gente, não é isso. Você lá na prova, você não vai ter uma segunda chance. Então, a ideia dos simulados é que vocês resgatem conteúdo e vocês melhorem o conhecimento. Então, muita atenção quando vocês forem fazer. O ideal é que vocês façam uma tentativa só. Só que leiam, né? Tem algumas estruturas que você vai ter que ler, vai ter que olhar os dados, entender o que está sendo perguntado, para depois responder. Tá? E aí, a partir do resultado do simulado de hoje, que eu acho que ele vai ser menor do que o da semana passada e é proposital. A partir desse resultado, na semana que vem, eu pego as perguntas que tiveram mais problema, a gente trata e continua evoluindo. Ah, Chicão, hoje a gente está falando de SQL. Vai esgotar SQL hoje? Não. Eu poderia fazer SQLs algumas semanas só de selects, tá? Mas eu vou contribuindo e vou complementando de acordo com o andamento de vocês, tá? São 8h03, a atividade está aberta já, ela abriu às 8h, e vocês têm até às 9h30 para fazer o post das respostas. São 15 questões, com 5 opções cada uma, algumas com enunciado pequeno, outras com enunciado maior, realmente para vocês trabalharem a concentração e a atenção de vocês, tá? Não adianta abrir o grupo no Discordia, passa a resposta da 1, passa a resposta da 2, porque as perguntas de vocês, elas se alternam, e a ordem das respostas também. E no dia do ENAD, você não vai ter um grupo do Discordia para poder tirar. Gente, vocês não estão concorrendo aqui quem tira a melhor nota. Tá? A ideia é que vocês tenham uma bagagem, um conhecimento maior para poder fazer a prova que vai acontecer ao final do ano. Ok? Então eu vou interromper, encerrar a gravação. Ah, você desconhece, Lúcio? Depois te apresento ele, vou colocar você em alguns grupos. Então agora é com vocês, né? Se quiserem, se a concentração é melhor, pode colocar aquele rock, Lúcio, só que no dia da prova não tem rock. Então, assim, sugiro, né? Não ligarem som, trabalharem a concentração, porque são 4 horas de prova. 4 horas que você tem que estar ali, ó. É cansativo, dá sono, então pega lá aquele golão de café, né? E vai para as respostas, ok? Ah, Chicão, você vai estar aqui? Vou continuar aqui até o final da aula. Terminando, eu já vou olhar a lista de presenças, mas terminando, vocês postem, né? E sigam estudando as outras coisas. Ah, Chicão, terminei, acabei, acabou. Gente, eu estou falando de banco, vocês têm tanta coisa que vocês têm que revisar. Então, aproveitem o tempo. Mas aí cada um se organiza conforme for possível. Ok? Então era isso. Algum comentário mais? Alguém quer falar alguma coisa? Ana Clara, alguma coisa? Absurdo. Beleza, gente. Como Declaração assim, diferente. Agora que eu percebi. Não, vocês perceberam o seguinte, né? Eu chamei de Ana Clara, já sabe que é com ele, então tá tudo certo. Né? Já incorporou e é isso que importa. Vamos lá, gente. Bom trabalho a vocês, né? E eu vou estar por aqui. Valeu.